Você já ouviu falar de Alexandre o Grande, o antigo rei da Macedônia? Você sabe por que ele foi tão importante? Venha saber mais nesse vídeo. Tudo começa na Grécia Antiga, que tem sua história marcada por artes, filosofia e algumas guerras. Uma cidade bem conhecida na Grécia era Esparta, uma cidade puramente militar e muito focada em treinamento. Falamos sobre ela no nosso vídeo de Sócrates. Outra cidade conhecida era Atenas, conhecida por sua filosofia, riqueza e avanço comercial. As duas participaram da Guerra de Peloponeso. Na Grécia Antiga, habitavam pessoas que você já deve ter ouvido falar, como Plutarco, Platão, Tales de Mileto, Péricles, Sócrates e Leônidas. Apesar de tudo na Grécia Antiga ter tido seu fim, surgiu uma coisa que também era muito importante: o helenismo. A história começa com Filipe II, um rei que cresceu em Tebas, aprendendo sobre guerras, organização militar e armas. Após se tornar o rei da Macedônia, ele usou seu conhecimento para dominar a Grécia. Filipe II tinha um plano para conseguir seu exército. Simplificando muito, o plano dele foi pegar a terra dos ricos e distribuir entre os camponeses. Além de enfraquecer os mais ricos, ele fez com que os camponeses gostassem mais dele. Depois de fortificar um exército, o rei Filipe II acabou com os povos inimigos que ficavam na fronteira da Macedônia. Depois de um tempo, Demóstenes, um grande orador ateniense, começou a alertar os cidadãos sobre o ataque da Macedônia. Mas quando os gregos perceberam, já era tarde demais. Com um exército muito forte, Filipe II conseguiu invadir a Grécia. Atenas e Tebas lutaram até o final, resistindo com todas as suas forças. Foi então, em 338 a.C., que a Grécia não foi capaz de resistir e foi dominada pelo exército da Macedônia. O objetivo de Filipe II era unir as duas culturas e iniciar o helenismo. Porém, havia outro motivo, que era destruir o Império Persa, que era inimigo da Grécia e da Macedônia. Mas Filipe morreu em 336 a.C. e não conseguiu ver o seu sonho se realizar e foi substituído pelo seu filho, Alexandre. A história de Alexandre Magno começa em 356 a.C. Ele dizia para todos que era descendente de heróis gregos. Os egípcios e os persas até engoliram essa história, mas a Grécia sabia que não era verdade. Alexandre foi ensinado por Aristóteles, que o ensinou mais sobre os heróis gregos. Mas Aristóteles não fez isso porque quis. Na verdade, ele foi obrigado por Filipe II, que incendiou sua casa e disse que se ele ensinasse ao seu filho, podia consertar a casa dele. Assim foi feito. O treinamento começou aos 13 anos e acabou aos 17. Depois desse treinamento, Alexandre começou a se interessar pela cultura e filosofia grega. Depois do treinamento, Alexandre Magno se tornou general e seu exército sempre foi leal a ele, sempre seguindo suas campanhas, mesmo sendo cansativas. Alexandre era bem violento, bebia muito e chegou a matar um dos seus amigos, mas depois se arrependeu. O que ele não sabia é que ele estava prestes a se tornar o rei da Macedônia. Nos 20 anos de Alexandre, seu pai morre assassinado e ele vira o novo rei da Macedônia. Como seu pai, Alexandre também queria lutar de frente contra os persas. Foi aí o ano de 334 a.C., quando Alexandre, ao lado de seu grande exército de 43.000 soldados a pé e 5.500 soldados a cavalo, partiu para onde hoje é a Turquia. No meio do seu exército estava a famosa Falange Macedônica, com lanças de até 7 metros de comprimento. Depois de destruir os persas, Alexandre forçou uma abertura para ir à Ásia Menor, ou como chamamos hoje, Turquia. Também foi ao Egito, onde foi declarado descendente de deuses egípcios e se tornou um faraó. Alexandre também parou em Górdio, na Frígia. Lá havia uma tradição bem diferente. O fundador da cidade fazia um nó e uma corda e dizia que quem desatasse aquele nó podia dominar o continente inteiro. Aí você se pergunta, Alexandre conseguiu tirar o nó? E a resposta é não. Ele pegou a sua espada e cortou a corda. Depois de muitas guerras,
Alexandre finalmente dominou o Império Persa. Alexandre preferiu não voltar para a Grécia e ficou na Babilônia. Agora ele era rei de um vasto império com cerca de 30 a 70 cidades. Uma das cidades mais famosas é Alexandria, que fica no norte do Egito. Depois de fazer o que queria, a sua hora chegou. Alexandre faleceu em 323 a.C., aos 32 anos, provavelmente por causas naturais. Mas curioso sobre a sua morte é que o seu corpo continuava vermelho, como se estivesse circulando sangue, mesmo depois de sua morte. Alguns acreditaram que aquilo era o símbolo do seu poder. Seus impérios foram distribuídos entre seus generais e dinastias, até serem destruídos pelo Império Romano. Mas esse é assunto para outro vídeo. Bom, gente, essa foi a história de Alexandre Magno. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais. Obrigado por assistir e até a próxima.